aleluia. Mas aleluia é para sempre, aleluia. Porque o nome dele também é aleluia, o nome dele também é amém. Ele está presente, ele é grande, ele é poderoso, ele é o Senhor de nossas vidas, aleluia. E eu glorifico a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta noite enaltecendo o nome de Jesus. Eu não vim aqui ver beleza de mulher, de homem, quem está bonito, quem tá cheiroso, quem está fedido. Não, não, não. Eu vim aqui adorar a Deus. Eu vim aqui dar o culto que, afinal de contas, Ele fez o tudo por nós, enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós. Jesus nasceu, nosso ponto de vista, não era para descer do trono de Deus, para morrer por nós. Quem éramos nós e quem somos nós? Mas o amor de Deus foi tão grande. Sai daqui do trono, meu filho. Sai daqui, porque a terra geme de pecado, de doença, de moléstia, de tudo quanto não presta. E a única pessoa capaz de salvar a humanidade é você, meu filho. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Quem pode levantar sua mão direita e glorificar ao nome soberano do eterno Deus? Aleluia. Ele é grande, ele está presente. Ele é bonito. Ele pode, ele tem poder, ele faz, ele opera, ele mata, ele dá vida, ele põe lá na restauração, tira da restauração, bota na UTI, tira da UTI, quando não quer na UTI vai embora mesmo, porque o compromisso dele é com o nosso espírito, salvo e redimido pelo poder do sangue do seu Filho Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos garante vitória. Glórias ao nome de Jesus. A comissão, esse lado da comissão todinha, diga juntamente comigo, o sangue de Jesus nos garante vitória. Mais forte, o sangue de Jesus nos garante vitória. Este 2,5 aqui, diga comigo, o sangue de Jesus há poder. Novamente, o sangue de Jesus há poder. Esse lado esquerdo, diga comigo, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Mais uma vez, bem forte, abre mesmo o pulmão. O poder do sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. E você agora é livre. Você não está aqui no cemitério, você está na casa do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Então glorificas, então glorificas, então glorificas, então glorificas, porque Ele é o dono da vida e você está aqui nesta noite por causa dele. Sem Ele, nós não estávamos aqui. Somos gente por causa dele, porque a essência da vida se chama Jesus. Eu amo Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu tenho um pacto com Jesus. Jesus tem um pacto comigo. Jesus disse, deixe tudo, renuncie o pecado, a cerveja, a pitu, o fumo, a maconha, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, e vem, e vem. Eu disse, eu te sigo, Jesus, aqui eu estou, Jesus, contigo eu não abro para ninguém, Jesus, eu te amo, Jesus, tu és a esperança da minha vida, aleluia. O apóstolo Paulo, certa oportunidade, sempre eu compartilho, dizendo, alguém por certo veio para perturbar o apóstolo Paulo. Ele disse, o quê? Só tem uma coisa, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A glória é ao nome de Jesus. Diga comigo, Jesus, te amo. Será que de manhã ou à tarde, ou antes de você vir para o templo, você se declarou para Jesus? Jesus, eu te amo. Se ainda não se declarou, se declara de novo. Jesus, eu te amo. Aleluia. Jesus fica fofão, irmão. Jesus fica tão gostoso.
aquele encontro que ele teve com Zaqueu. Zaqueu, irmão, eu imagino que ele nem foi ao encontro para decidir a sua vida como cristão para seguir a Jesus. Ele simplesmente ouvia falar de Jesus e ele achou por bem de subir numa figueira para ver. Simplesmente, eu quero conhecer esse homem. Já me falaram que ele cura? Já me falaram que esse homem ressuscita os mortos? Este homem dá vista aos cegos, aos mudos, aos surdos. Ele faz coisa fantástica. E eu quero conhecer. E ele era um homem de destaque, trabalhava no governo romano e não queria se identificar, aparecer para não ser visto, porque por certos discípulos conhecia o tal. Mas ele fica entre as folhas, mirando que ali ia passar o Salvador da sua vida. Mas até então, por certo, ele não tinha pensado em receber Jesus como seu Salvador. Aí Jesus passa com seus discípulos, como se seja nordestino, aqui em Goiânia, esses dias de sol quente e terrível. Aí Jesus vai, passa por debaixo daquela árvore. Quando Jesus parou, o mestre parou, os discípulos também param. Você vai. Mas o propósito de Jesus não era receber refrigério embaixo da árvore. O objetivo de Jesus era buscar alguém que estava perdido da casa de Israel. Jesus olha para cima, o Zaqueu começa a tremer, Felipe. Começa a tremer e agora esse homem está olhando, será que ele vai me ver? Por certo, ele se escondeu entre as folhas, mas não adianta você se esconder. Os olhos de Deus é como olhos de chamas de fogo. Ele vê de noite, de madrugada, de dia. Aleluia, e mais aleluia, e para sempre aleluia, e eternamente aleluia. E Jesus olha e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, em tua casa. E a Bíblia diz, relata dizendo que Zaqueu desceu com pressa e desceu gostoso. E corresponde dizer, desceu feliz. Vagabundo. Me chamar pelo meu nome? Jesus conhece, irmão. O nome completo, teu apelido. Muitas vezes é João, é Luiz, mas dentro da família de pingo de gente, pequeno, além de mais ruim, só Deus sabe. Jesus, Zaqueu, desce depressa, eu vou na tua casa. Eu não ia pregar isso aqui, não, já tinha tudo preparado aqui. A mulher cananeia já estava na minha mente, o pastor leu. Mas, irmãos, Jesus faz o que o médico não pode fazer. Jesus faz o que o advogado não pode fazer. Jesus faz o que o desembargador federal não pode fazer, os ministros. Mas Jesus faz, ele faz e fica bem feito. E ele coloca alegria na vida, na alma, a certeza absoluta de uma salvação eterna. Eu estou aqui para brincar de pregador e de ser crente. Seria uma fiura a linguagem. Desastre eu dizer que sou crente e não senti salvação. Vim para o templo e não vim adorar a Deus. É um costume, parece que é um costume. A domingo, a terça-feira, eu vou. Pastor, dá a palavra. Eu vou, é domingo, eu vou para o culto de pregação. Não, eu venho para o culto de doutrina, eu venho para o culto de pregação, o culto de oração. Porque Jesus está lá e eu quero conversar com Jesus. Eu quero adorar. Muitas vezes os irmãos vêm para a igreja com o objetivo só de pedir.
É que a gente vai na rua aí de Goiânia ou na Feira Livre, aí tem aquele mais carente do que a gente. Dá um centavo. Até no ônibus, a gente indo para Abreu, indo para o Recife, aparece aquela turma, né? Vendo confeitinho, pipoquinha, me ajuda. Eu digo, eita, meu Deus. Mas quando eu tenho, eu dou. É? Jesus, irmão, quando se vem para a igreja, é um crente pidão, só vem pedir. Aí nunca recebe bênção, porque é só pedir, 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 pedir. Agradece, glorifica. Está doente, agradece. Jesus vai te curar. Está com problema, Jesus vai resolver. Mas adora, glorifica, busca, dá aplauso para Ele. Canta louvor, adora, jejua. Faz a obra de Deus, que Ele garante vitória para a tua vida. Glória ao nome de Jesus. Zaqueu, eu quero ir na tua casa. Aos discípulos. Pedro era mais afoito. Ele não levava assunto para casa, porque ele era um eterno aluno, ele queria aprender do Mestre Jesus. Aí ele por certo disse, João, a primeira vez que eu vejo, aleluia, primeira vez que eu vejo Jesus enganado com essa trepeça aí. Judas nem se fala, eu conheço essa peça. Jesus olha para o íntimo, não vê a cara da pessoa, se a pessoa tem condições. Jesus olha para o lado miserável espiritual da pessoa, sem Deus, sem Cristo, sem esperança, sem salvação, sem certeza eterna da sua eternidade com Cristo. Jesus chega na casa, vai pelo caminho afora, chega na casa de Zaqueu, com certa esposa, família, quando vê, quem é esse aí? Quem é essa multidão? Meu esposo, quem é este homem? Não deu tempo de Zaqueu falar que era Jesus. Zaqueu entra na casa, a casa, pois não era uma casa tão grande, mas tentou lá, né, especialmente os seus discípulos, a estarem na sala e quem sabe os demais, a multidão nos alpendre, na frente da casa, nas laterais, no fundo da casa. Porque só deu privilégio para entrar Jesus e seus discípulos, Zaqueu e a sua família estava lá. Zaqueu chama a mulher, olha, fulano, esse aqui é Jesus. Esse aqui é Jesus. O meu filho mais velho, vem cá, esse aqui é Jesus. Ô, minha filha, vem cá, esse aqui é Jesus. Jesus lá, olha, mirando de olho em Zaqueu. Mas Jesus estava olhando para o íntimo de Zaqueu. Ninguém te valoriza, mas Jesus te valoriza. Ninguém dá nada por você, mas Jesus dá alguma coisa por você. Jesus aposta em você. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. A minha infância foi de muita doença. 4 anos de idade, eu fui cometido, na linguagem antiga, de sarampo, bexiga. Os meus 2 ouvidos estourou. Sangue. Minha mãe me levava para todos os médicos e aqui eu passei de 4 anos a 8 anos de idade. Por outro lado, eu era gago que para pedir a bênção à minha mãe, eu dizia, benção, mãe. Mas Jesus se encontrou comigo. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Em uma segunda-feira, o pastor Amaro de Sena, não era o pastor Zé Amaro não, Zé Amaro era da Convenção do Recife, era de Abreu Lima. Amaro de Sena, os antigos conhecem, o pastor Zé Flor conheceu muito. Aquele homem chegou na casa dos meus pais, eu com 8 anos. Meu pai era alfaiate. E quando chegou lá, a minha mãe disse, meu pastor, o senhor está aqui, o Marcos está bastante doente. Qual é o problema dele, Manduda? Ele contou tal. Ele vai...
e fazer o terno, ele vai me coloca naquele balcão. Você olha para mim, menino. Como é teu nome, menino? Eu disse, Marcos José da Silva. Ele disse, sou menino. Aí ele foi tirando o óleo da unção. O óleo da unção. Você, Marcos, sabe o que é isso aqui? Eu disse, é o óleo de ungir, né? Ele disse, sim. Você crê, menino? Eu orando e ungindo no nome de Jesus, você vai ficar curado? Eu disse, sim, pastor amado. Agora com dificuldade foi lá, né? Porque eu era gato. Sim, vai, amado. Aí ele fez a oração, me ungiu, colocou as mãos sobre a minha cabeça. Quando ele estava orando, eu senti uma forte dor nos meus 2 ouvidos. Disse, meu Deus, eu sendo ungido e está piorando? Não, a última dor. Glórias ao nome de Jesus. E o mal foi repreendido. Problema de sarampo, de bexiga, a voz torta e os ouvidos. Irmão, estou curado para a glória e para a honra do nome de Jesus. Foi esse Jesus que Zaqueu teve o privilégio de o levar para a sua casa. E não foi Zaqueu que convidou a Jesus. Foi Jesus que se ofereceu para ir na casa de Zaqueu. E ali, quando Jesus começa a ouvir a história de Zaqueu, comoveu a Jesus Cristo como titular da nossa vida. Zaqueu disse, olha, Senhor, olha, Senhor, eu nunca imaginava que esse dia chegasse na minha vida. Muitas pessoas da política já tiveram aqui na minha casa, a Bíblia não diz, irmão. Yeah. Muitos aqui já chegaram, muitas pessoas ricas da minha vida social, política. Mas esse teu encontro falou tão alto na minha vida, e que algo no meu espírito, na minha alma, está fazendo uma cobrança na minha vida. Homem, faz uma reflexão. Roubaste de tanta população dos romanos, e agora você, diante desse Jesus, faz uma reflexão agora, e oferece a tua vida para ele. Ele, de por certo, passou, analisou, ele disse, não somente isso, mas eu quero declarar, Jesus, eu tenho roubado a população, as pessoas, eu estou usando a minha linguagem do dia a dia, eu quero pagar 4 vezes a mais, e eu fiz de errado. Só disse isso, irmão. Precisa muita coisa de reconhecer você mesmo. Quem é você? A Bíblia diz, quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo, o seu pecado, os seus vícios. A fofoqueira que é você, o fofoqueiro, o traidor que é você. Pertinho que é você. Negue-se. É negar. É renunciar. Para trás. Eu não faço mais. Eu sou uma nova vida. Eu sou criatura. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu fiz pacto com Deus para uma vida de renúncia do pecado e viver daqui por diante. Vida liberta pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Glorificai a Deus nessa noite. Aleluia, aleluia e mais aleluia. E para sempre aleluia. E Jesus disse, hoje veio salvação nesta casa. Aos discípulos, veio salvação nesta casa, porque este é filho, aleluia, de Abraão. Glórias ao nome de Jesus. E nesta noite, você está aqui, e você é filho de Deus. É um filho de Deus que está um pouco afastado do Pai Celestial. É um filho
trazendo o exemplo do dia diário dos pais com os filhos e filho com os pais. É aquele filho, ainda criança, pedia a bênção ao pai, dando as mãos. O pai beijava a mão do filho, o filho beijava a mão do pai e o pai colocava a mão sobre a cabeça, vá para a escola, Deus abençoe, e ia embora. Mas quando cresce, já tem bigode, cabelo top da atualidade, andar de machão, assim, oi, velho. Oi, velho, aleluia, aleluia. Vocês estão entendendo? Diga amém. Mas hoje é noite de renúncia. Pai é pai. Pai é pai. Filho é filho. O filho cresce, vai casar, vai ter filho também, mas quando chegar na casa do pai, eu sou teu filho. Eu quero a tua bênção, aleluia. E o Pai Celestial está aqui através do Espírito Santo de Deus para te dar oportunidade. Ser crente, irmão. Muitas vezes eu pregava, venha ser crente para ser muito feliz. Não, venha para sofrer. Porque é renúncia. A renúncia. O meu pai morreu crente mais do que eu. Para ele se organizar, ele precisou de ser crente 15 vezes. 15ª vez, ele se firmou, deixou de fumar, de beber as cachaça, a cerveja. E torcer. Pai, mas quando ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, veio a mudança radical. Você precisa de Jesus. Não saia daqui deste templo, de uma das portas do céu, aqui nessa noite, aqui nesse ministério de Goiânia, uma das portas do céu, onde tem Bíblia, onde tem louvor, onde tem adoração, onde tem liberdade, onde tem alegria do Espírito Santo, a felicidade espiritual. Então não vá para casa sem Jesus. Fique ciente que você está aqui nesta noite, porque o Espírito Santo falou ao teu coração ou alguém te convidou para vir ao templo, porque Jesus quer você com ele. Saia do barco onde você está. Jesus não quer que você fique na maré. Jesus quer te conduzir no barco dele, porque o barco dele vai para o alto mar. E tem surpresa dele para a sua vida. Saia do seu barco e venha para o barco de Jesus. Não fique em dois pensamentos. Ou sirvo ao inimigo, ao Deus desse século, que é Satanás, sem ter esperança de vida eterna, eu vou morrer. Se morrer, Deus faça de mim o que bem quiser. Nada disso. Você não é cachorro e nem galinha, não. Morreu, acabou-se. Não existe nem céu e nem inferno para os cachorros. Você é um ser vivente. Deus te criou conforme a sua imagem e semelhança para garantir vida eterna para a sua vida. Não saia daqui sem levar Jesus para a tua casa. Você vai na feira, compra o que é de melhor para alimentar tua esposa e teus filhos. Jesus tem mais do que isto para ofertar à tua vida, a tua esposa, ao teu esposo, aos teus filhos, aos teus netos, aos teus sobrinhos, aos teus primos, tuas tias, teus tios, aos teus parentes, aos teus vizinhos, porque muitas vezes uma pessoa recebendo Jesus como seu Salvador vai trazer benefício para a sua família. Quem pode dizer amém? Glórias ao nome de Jesus. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz